libertou. E por isso que a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E nós estamos livres, livres do pecado, livres da condenação do mundo, livres do fogo do inferno. Porque quem não conhece Jesus não está livre. Ele pode a qualquer momento morrer e ir para o inferno, porque só tem dois caminhos. A palavra do Senhor diz: só tem dois caminhos, céu e inferno. Ou aceita Jesus para ir para o céu, ou então o outro caminho, infelizmente, só tem dois, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O assunto da nossa lição, da nossa pregação hoje, aleluia, é a cura de uma jovem adivinhadora. Aleluia. Aconteceu que indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e clamando e dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Só que isto se repetiu por muitos dias. Sempre ela estava falando a mesma coisa. E Paulo, já aborrecido, indignado, repreendeu aquele espírito, dizendo: sai dela em nome de Jesus. E o espírito saiu. Aleluia. E ela passou a ficar sã. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que os seus senhores, eles ficaram indignados, porque ela dava muito lucro para eles, adivinhando, com espírito de adivinhação. E aqueles homens ficaram irados contra Paulo e Silas, porque a sua fonte de renda cessou, né? Então eles levaram eles às autoridades e ali começaram a maltratar aqueles servos de Deus, com varas, com açoites. E diz a palavra de Deus que eles ficaram machucados e depois levaram eles à prisão. E ali eles ficaram algemados, com aqueles guardas guardando eles ali naquela prisão, com seus pés no tronco, com correntes, como se eles fossem malfeitores. É assim que Satanás procura oprimir os servos de Deus, né? Mas aqueles servos de Deus, eles não ficaram murmurando, eles não ficaram reclamando. A palavra de Deus diz que eles continuavam ali presos, algemados, mas orando e louvando ao Senhor. Aleluia. Eles continuaram ali a noite inteira, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor e orando. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que aqueles outros presos, eles ficavam ouvindo, né, a oração, o cântico daqueles servos de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E aconteceu que, por volta da meia-noite, eles estavam orando, cantando, louvando a Deus, e de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o alicerce daquela prisão e se abriram todas as portas, aleluia, e foram soltas as cadeias de todos os presos, aleluia. Este é o nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, a melhor coisa que o crente pode fazer quando está em tribulação, em momentos difíceis, é cantar, é louvar, é orar, é glorificar a Deus.
Eu tenho experiência própria disso. Quantas vezes eu estava em luta, em dificuldade, em provações, e eu começava a louvar. E logo a vitória vinha. Aleluia. Eu me lembro que um dia minha filhinha, eu só tenho uma filha e 2 filhos. Ela tinha 4 meses de idade. E ela tinha tomado uma vacina, e a vacina inflamou e deu tétano no braço da minha filha. E naquele momento, irmãos, eu não sabia o que fazer, porque a mancha estava se espalhando no braço e nas costas dela. E você vê um filho, uma filha, e saber que vai morrer, porque não tinha como. Mesmo que cortasse o braço da minha filha, já tinha passado para as costas. E eu comecei a louvar, eu comecei a cantar, eu comecei a orar, eu abracei a minha filha e eu não tinha palavras. Eu comecei a chorar, a louvar em meio às lágrimas e dizendo: Senhor, só tu podes, porque tu és um Deus todo-poderoso. Tu és o Deus que pode todas as coisas, e aqui está a minha filha, eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei que se tu quiseres tu podes. Aleluia. Oh, aleluia, irmãos. E Jesus curou minha filha na hora. Aleluia. Aleluia. Curou, irmãos. Que aquela foi sumindo assim, desaparecendo aquela roxidão dos bracinhos dela, da costa. E ficou assim só uma sombrazinha, para quando o pai dela chegasse ver que foi verdade o que aconteceu. Aleluia. Então, irmãos, é maravilhoso quando o crente está em luta e canta e louva. É maravilhoso. Louvado seja Deus. Uma irmã lá em Belém, no Pará, ela estava numa situação tão difícil que ela era viúva e ela morava de aluguel num barraquinho, e o dono chegou e expulsou ela de lá porque ela estava 3 meses sem pagar o aluguel. E ela começou a louvar. Ele jogou as coisas dela assim na calçada, ela sentou ali e começou a louvar. Ela começou a cantar. E todo mundo passava e via ela cantando em cima da trouxinha de roupa dela. E ela cantava e louvava ao Senhor, dizendo que ela sabia que Deus não ia desampará-la. E em meio ao cântico, ela cantava, ela chorava, ela orava. E de repente para um carro na calçada, e aquele homem perguntou o que estava acontecendo. E alguém falou: essa senhora, ela foi expulsa porque o dono do barraco, ela não tem como pagar e ele expulsou ela. Ela está aqui nessa situação. E sabe o que aconteceu, irmão? Aquele homem levou ela, botou ela no carro, levou ela, comprou uma casa e colocou ela dentro Aleluia. da casa. Aleluia. E disse: essa casa é sua e você nunca mais vai ser expulsa por falta de pagar aluguel. Aleluia. E aquela irmã, ela contava esse testemunho chorando. É maravilhoso, irmão. É o efeito do louvor. O louvor liberta. O louvor liberta. E é maravilhoso. Em vez de ter um hino na harpa 102, diz: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, levar-te como noiva para o céu. Aleluia. Então, irmãos, cantar na hora da tribulação, na hora da aflição, é a melhor coisa que o crente faz. E estes servos de Deus, apesar de estarem algemados ali, com seus pés presos, com aquelas correntes, e os guardas ali para guardar como se eles fossem pessoas perigosas, eles estavam cantando. Mas à meia-noite o anjo veio,
e fez um reboliço, deu um terremoto, as cadeias caíram, aleluia, aleluia, as portas se abriram, aleluia, e eles continuaram ali testificando do amor de Deus. Aleluia. E quando aquele carcereiro viu, ele se espantou e levantou e viu as portas abertas, os presos todos soltos. Ele disse: pronto, eles vão me matar, eu vou abreviar. Pegou a espada para se matar. E Paulo disse: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Aleluia. Aleluia. E aquele moço falou: o que eu farei para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Aleluia. Crê no Senhor Jesus. E ele creu. E ele levou Paulo e Silas para sua casa. E ali ele curou, lavou os vergões, aquelas feridas das varadas que eles levaram. Aceitou a Jesus e foram batizados. Aleluia. Ele e toda a sua família. Glória a Jesus. Através de uma tragédia, um sofrimento, Deus usou para salvar uma família. Aleluia. É assim as coisas de Deus, né? É maravilhosa. Deus transforma a maldição em bênção, né? E aquela família foi salva. E ali eles foram batizados. E ali eles prepararam uma mesa e deram comida para os servos de Deus. E aquelas pessoas ficaram maravilhadas. E diz que eles se manifestaram com grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia. Deus é assim. Ele gosta de surpreender, né? Como ele é maravilhoso. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade e acha que é uma coisa assim difícil, mas Deus transforma a maldição em bênção. Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, aqui houve 2 milagres. Aquela jovem que era possessa de um demônio adivinhador, que ela vivia adivinhando e dando lucro para os seus senhores, ela foi liberta. Né? Aleluia. Ela não estava falando mentira, não. Satanás sabia quem eram os servos de Deus. Ele sabia que eles eram servos do Deus Altíssimo, que estavam ali pregando o caminho da salvação. Mas Paulo ficou irritado. Todo dia a mesma coisa, todo dia. E Paulo repreendeu. Aleluia. E ela foi liberta. Aleluia. Né? E por causa disso, eles levaram muitos açoites, porque o povo que tinha ela como uma fonte de renda, que através das adivinhações eles ganhavam muito dinheiro, ficaram irritados e maltrataram os servos de Deus. Mas nós vemos que através... Muitas vezes, irmão, a gente acha ruim quando está passando por uma luta. Mas a palavra de Deus diz que em tudo devemos dar graças a Deus. Quando nós agradecemos a Deus em tudo, Deus transforma a maldição em bênção. A luta em vitória. Muitas vezes estamos passando por uma luta, em vez de reclamar, glorifica, agradece. Porque Deus é maravilhoso. Ele prepara às vezes uma luta para transformar em uma bênção, né? Muitas vezes a pessoa está passando por aquela luta e não sabe que Deus tem propósito naquela luta, naquela provação, né? É o que aconteceu aqui com os servos de Deus. Eles foram maltratados, foram presos
Mas o que é que eles fizeram? Estavam louvando, glorificando, orando, exaltando o nome do Senhor. E no meio do cântico veio o anjo e fez aquele rebuliço, aquele regaço. Abriu todas as portas e libertou, caiu as algemas, se abriram todas as janelas, as portas. E o carcereiro pensou, pronto, eu estou ferrado, porque agora fugiram todo mundo. Aí ele trouxe luz e Paulo disse. E ele queria se matar, né? Porque ele sabia que ia sofrer se os presos fugissem. E Paulo disse, não te faça nenhum mal. Todos estamos aqui. Aleluia. E o que eu farei para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa. Aleluia. E foi o que aconteceu. Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, quando a palavra de Deus diz que nós temos que dar graça em tudo, não é só quando está tudo bem, não é só quando está a nossa despensa cheia, o bolso cheio de dinheiro, com saúde. Não. Se a palavra de Deus diz dar graça em tudo, é no momento difícil, é no momento bom, é quando você está com a sua despensa cheia, é quando você está sem nada para comer, quando você está precisando de uma providência de Deus. Glorifica, porque Deus traz para você a provisão. Aleluia. Foi falado aqui que uma senhora era viúva e não tinha nada. E Deus mandou o profeta ir na casa dela. Podia ter mandado na casa de uma pessoa que tinha condição, mas mandou na casa dela. Por quê? Porque queria fazer maravilha. Queria suprir a necessidade daquela mulher. Ela era viúva e só tinha um filho. E ela disse, eu só tenho um punhado de farinha. Eu só tenho um pouquinho de azeite para fazer um bolo para mim, para o meu filho. E depois vamos morrer, porque não tem mais nada. Mas o profeta disse, vai, faz primeiro para mim, um bolinho pequeno, e traz, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija vai multiplicar. Aleluia. 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 E assim aconteceu. Aleluia. Então, irmãos, bom é obedecer a palavra do Senhor. Bom é glorificar a Deus em meio às lutas. Bom é louvar enquanto estamos sofrendo. Eu me lembro que quando eu estava desenganada no hospital, eu passei 29 dias no hospital no Agarrã, com Volvo, na tripa, né? Quando os médicos operaram, o médico desenganou. Porque ele disse que 99% das pessoas que rompem a tripa na hora da cirurgia não tem jeito, porque infecciona tudo, né? E durante esses dias ali, eu fazia culto todas as noites. 2 pessoas desviadas se reconciliaram. Uma pessoa que não conhecia Jesus aceitou. Elas faleceram, mas faleceram com Jesus. Aleluia. Eu orava por cada um que chegava ali. Os irmãos foram me visitar e eles disseram assim, nós viemos confortar a irmã que está nos confortando, porque o Senhor me usava ali para falar para todos, para os enfermeiros, para os médicos, para testificar de Jesus. Então Deus tem propósito em tudo. Aleluia. E quando o médico desenganou, porque a minha cirurgia, devido à infecção, abriu de cima a baixo. E o médico desenganou. Mas eu tinha feito um voto com o Senhor na sala de cirurgia. Irmão, sabe quando você entra
numa sala e sabe que não vai sair dali com vida? Era a certeza que eu tinha. Eu me despedi da minha filha, não falei nada para ela, mas eu me despedi dela e eu tinha certeza que eu não voltava com vida daquela cirurgia. E eu comecei a louvar ao Senhor. Durante a cirurgia eu louvei o hino 163, eu acho. Diz assim: Senhor, pela fé me sustento, na graça dos teus mandamentos. Eu orei e cantei esse hino durante a cirurgia. E a anestesia não pegou e eu vi quando o médico falou. Quando ele abriu que a tripa rompeu, ele disse 3 minutos a mais e ela não escaparia. Ela morreria aqui na cirurgia. Mas vamos lutar por ela. E eles lavaram, costuraram de qualquer jeito lá, porque sabia que eu ia morrer mesmo. É tanto que a cirurgia abriu toda. E o médico desenganou, chamou meus filhos, minha filha, e desenganou. Mas, irmãos, Deus é maravilhoso. O médico desengana e Jesus vem e cura. Aleluia! Eu estava no 3º dia de cirurgia, com muita febre. A cirurgia abriu toda. Eu pedi para o meu filho, que estava comigo, me levar no apartamento ao lado, que estavam orando lá. Eu disse: me leva ali naquele culto. E ele me levou. A sala, assim, o quarto estava cheio de pessoas. E tinha uma irmã do Guará, irmã Rose, estava orando por uma jovem. E eu fiquei bem na porta, assim, que não dava para entrar na cadeira de roda. Muito mal que eu estava, mal mesmo. A irmã Rose estava orando, ela virou-se e disse: você, Deus está falando contigo? Tu fez um voto na sala de cirurgia, não foi? Eu disse: foi. Pois cumpre o teu voto, porque o Senhor já repreendeu o espírito da morte. Aleluia. Aleluia. Agora, glorifica a Deus. Aleluia. E eu falei: meu filho, o que eu queria ouvir, já ouvi. Me leva de volta. Oh, glória. Aí encheu o quarto de médico, fizeram aquela reunião, falaram para minha filha que eles iam operar de novo, lavar, né, a cirurgia toda, mas não garantiu. Mas eu sabia que o Senhor já tinha falado. Aleluia. E eles me levaram e me deram anestesia e enfim, fizeram aquela limpeza, costuraram de novo. Com 5 dias eu tive alta. Glória a Deus. Aleluia. E o médico chegou para me dar alta e falou: a senhora sabia que foi um milagre? Não era para você estar viva? Eu disse: eu sei, doutor. Foi o meu Jesus que me curou. Aleluia. Eu disse: eu sou serva do Deus Altíssimo, daquele que não dorme, não dormita, daquele que vive para sempre. Ele me curou. Aleluia. Ele disse: é verdade. Então, irmãos, durante o tempo que eu estive ali, era louvando, era falando do amor de Jesus e ganhando vidas para Jesus. Aleluia. Mesmo sofrendo, mas Deus tem os seus caminhos. Uma enfermeira que estava com câncer, junto comigo, ela faleceu, mas faleceu reconciliada com Deus. Aleluia. Uma outra senhora que também estava ali, aceitou Jesus e passou para a eternidade, mas com Jesus, né? Aleluia. E todos os dias eu estava ali, cantando, louvando e falando de Jesus para aquelas pessoas. Então, irmãos, em tudo Deus tem propósito. Até na doença, às vezes a gente vai para o hospital por um propósito, para falar para alguém, né? Para ganhar alguém para Jesus, né? Porque aquela enfermeira, ela tinha 19 anos de idade quando ela desviou dos caminhos do Senhor. Ela estava com 52 anos e estava com câncer
ia morrer sem salvação. Mas através da enfermidade que o Senhor permitiu em mim, ela foi salva, ela reconciliou. Aleluia. Então, é por isso que a palavra de Deus diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Aleluia. Em tudo, irmãos. Então, quando estiver passando uma luta, glorifica a Deus, agradece, canta, louva. Porque quantas vezes a gente louvando, a gente recebe a cura mais rápido, né? É maravilhoso, irmão. Deus é tremendo. Ele faz coisas maravilhosas que às vezes a gente fica assim, pensando: meu Deus, como Deus trabalha com sabedoria, né? Ele faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. Então, através do sofrimento daqueles irmãos, uma família e uma jovem foi liberta e uma família foi salva, né? Então é assim que Deus trabalha, né? Deus é maravilhoso. Então, irmãos, que Deus continue nos fortalecendo com a sua graça, com a sua mão poderosa, que nós possamos cada dia aprender mais de Jesus, ser mais fiel a Ele e obedecer mais a sua palavra. Que o Senhor nos guarde no seu amor. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.